Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema linfático, né? É um sistema muito importante e que tem aí uma função imunológica, né? Também chamado de sistema imune. Então, muito bem, pessoal. Eu quero que vocês consigam compreender a organização do sistema linfático, reconhecer as principais estruturas linfáticas e diferenciar, né, o que é um órgão, né, linfóide primário e um órgão linfóide secundário. Muito bem. Quais são as principais estruturas linfáticas, né? Os vasos linfáticos, pessoal, diferentemente das artérias e veias, né? Enquanto as artérias iam do centro para a periferia, aí se transicionava como capilares, e esses capilares aí voltavam como vênulas, depois veias, né? Isso tudo era um circuito fechado. O sistema linfático não é assim. O sistema linfático é chamado de vasos em fundo cego. O que é isso? Você tem um vaso que vai drenar da periferia para o centro, mas não tem nada em comunicação contínua, como é com as artérias e com as veias, né? Então, são simplesmente vasos, né, tubinhos, que acompanham aí geralmente as veias, inclusive, né? Eles começam lá na periferia com esse tubinho fechado e ele vai trazendo, né, a linfa, né, que é o que circula através dos seus vasos até a região central do corpo, né? Então, esses capilares linfáticos em fundos cegos aí formam os vasos linfáticos, e esses vasos linfáticos, né, eles são interpostos, ou seja, no meio desses tubinhos, né, desses canos, desses vasos linfáticos, existem bolinhas chamadas de linfonodos, né? E no meio desses canos, né, os vasos linfáticos, que a gente tem essas bolinhas, os linfonodos, esses linfonodos, eles servem para fazer um filtro, né? Um filtro porque dentro desses linfonodos vão ter linfócitos, né? Ou seja, células de defesa, células, glóbulos brancos, né? Esses linfócitos aí percebem aí, né? Conseguem detectar se existe algum antígeno, algum micro-organismo aí eventualmente no corpo. No final, todos esses vasos linfáticos eles vão drenar para dois grandes troncos linfáticos, né? Que a gente chama de ducto torácico e ducto linfático direito, né? E esses ductos, né, torácico e ducto linfático direito, eles entram ali no ângulo onde encontra a veia braquiocefálica, onde que forma a veia braquiocefálica, né? Então, onde se junta ali a veia jugular interna com a veia subclave para formar a veia braquiocefálica, neste ponto de encontro de formação entram esses ductos esses troncos linfáticos, né, grandes. O ducto torácico ele entra do lado direito e o ducto linfático direito, o ducto torácico, né, entra do lado esquerdo e o ducto linfático direito do lado direito. Então, isso daí vai drenar a linfa para o sistema venoso, né, em última análise. E o que é a diferença, então, de um órgão linfóide primário de um órgão linfóide secundário, né? Além dessa organização dos vasos linfáticos e dos linfonodos, que é a maior parte, existem alguns órgãos específicos, né? E os órgãos linfóides primários são aqueles responsáveis por produzir linfócitos, células de defesa, glóbulos brancos, produzir linfócitos. Enquanto os órgãos linfóides secundários são responsáveis por armazenamento de linfócitos, que ficam ali à disposição para servirem de filtros aí imunológicos, certo? Então vamos ver aqui um pouquinho na imagem algumas das estruturas que eu falei. Ó, existem os vários, né, vasos linfáticos, né, que vão drenando da periferia em direção ao centro. No meio dos vasos linfáticos, ó, existem essas bolinhas, né, ó, existem essas bolinhas aqui são os linfonodos, né. Então vem aqui, ó, através de um vaso linfático, a linfa, né, sendo trazida aqui através de um linfonodo, e ela vai seguindo até vir aqui para os ductos, né, linfático direito, né, e aqui, ó, pelo ducto torácico, né, e eles entrando aqui nas veias. Esses são aqueles aspectos principais que eu mostrei para vocês, né. Todo o resto que está em verde também faz parte do sistema linfático, né. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. A gente tem o baço, né, esse órgão famoso, né. O baço, ele também tem um armazenamento, né, de linfócitos,
Existem mucosas, né? Existem epitélios de revestimento aí das cavidades naturais do corpo, né? As mucosas, de linfócitos na forma de tonsilas, né? De tonsilas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui tonsilas na faringe, né? Tonsilas no palato, e assim vai, né? Além disso, existem essas organizações, né, de linfócitos armazenados, por exemplo, ao longo do intestino, especialmente aqui, ó, do intestino grosso, tá bom? Isso tudo serve para poder fazer filtro, tá bom? Fazer filtro. Como órgãos aqui em verdinho também, que eu ainda não comentei, ó, temos esse órgão aqui chamado de timo, que ele fica bem aqui na altura superior do coração, né? O timo, ele é um órgão muito mais importante durante a infância, né, e início da adolescência, né, e ele evolui totalmente aí na vida adulta, mas o timo ele tem uma grande função imunológica de produzir linfócitos, né, aí ao longo da infância. Além disso, né, a gente possui a medula óssea, né, que é aquele tecido que fica no interior dos ossos longos, né, especialmente aí a medula óssea vermelha, né, que ela vai produzir aí tanto linfócitos como sangue, né, no geral. Tá certo? Então, quais são as funções do sistema linfático, para a gente resumir? Fazer uma drenagem de um líquido tecidual, né? Então, eventualmente, líquido extravasa para o espaço extracelular, ele é captado pelos vasos linfáticos para poder voltar para a circulação venosa, né, e ser drenado. Ele faz essa reabsorção de substâncias que estejam nesse interstício, né, entre as células. Também tem um componente importante para fazer transporte de lipídios, né, função imunológica dele. Então, como os órgãos são classificados? A gente já comentou, mas só para reforçar e dar os exemplos aqui, tá, pessoal? Os órgãos linfóides primários são aqueles que produzem, né, e diferenciam, amadurecem as células imunes, né, os glóbulos brancos, as células de defesa, e principalmente os dois que a gente já citou, o timo, né, e a medula óssea vermelha. E existe uma diferença do tipo de linfócito que eles produzem, né? Existem subtipos além disso, tá, pessoal? Aqui é só uma visão geral para vocês. O timo produz aí os linfócitos T e a medula óssea vermelha os linfócitos B. Eles possuem ações diferentes, tá? Nas barreiras, né, contra micro-organismos, tá bom? E os órgãos linfóides secundários, né, eles fazem o armazenamento, né, de linfócitos que são imunocompetentes, ou seja, funcionais e tudo mais. Onde que eles se organizam? Onde que eles ficam? No baço, que a gente falou, nos próprios linfonodos, né, e no tecido linfático das mucosas, né, que a gente chamou aí de tonsilas, né, no caso aí da mucosa oral, né, palatina, faríngea e tudo mais. Existe também tecido linfático associado aos brônquios, tecido linfático associado ao intestino, né? Tanto delgado quanto grosso, e assim vai. Então, existe tecido linfóide secundário em todos os órgãos, aí, por todo o corpo, né? No caso. Muito bem. E os órgãos linfóides, né? Eles compõem o sistema imune, né? Justamente por essa produção e armazenamento de defesas, né? E eu comentei para vocês que existe aí essa diferença dos linfócitos T, né, e dos linfócitos B, né? Então, basicamente, pessoal, os linfócitos T, eles têm uma ação direta da célula na defesa aí contra micro-organismos. E já os linfócitos B, eles agem por uma proteção que chama de resposta imune humoral, ou seja, que age através de anticorpos, né? Anticorpos nada mais são do que proteínas, né? São proteínas aí produzidas e liberadas que aí conseguem neutralizar toxinas, micro-organismos, antígenos, tá bom? Então, existe essa diferença entre essas duas células principais, que existem subtipos, né, delas, mas que fazem parte aí do nosso sistema imune, tá bom? Muito bem. E como é a circulação da linfa, né, pessoal? Então, vejam aqui, ó. Olha o trajeto que faz. Nós temos vasos linfáticos chamados de aferentes,
porque eles estão adentrando o linfonodo, né? Esses vasos linfáticos trazem a linfa, que vão percorrer aqui, ó, por dentro do linfonodo, né? E durante esse percurso, essa linfa, né, que pode carregar aí, eventualmente, micro-organismos, enfim, alguma coisa, vai ser filtrada, ó, vai ser filtrada, no caso, vai ser avaliada aqui pelos linfócitos que estão aglomerados aqui, ó, ao longo do linfonodo, né? Isso daí vai ativar aí o sistema imune se necessário, certo? Aqui só para vocês verem, ó, um linfonodo real, né, com um zoom bastante grande, né, ó, mas os vasos linfáticos aferentes, ó, adentrando, tá? Adentrando o linfonodo e os eferentes aqui, ó, saindo do linfonodo depois do filtro. Tá bom? Então, pessoal, do sistema linfático é só isso e bons estudos.